Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no nosso bate-papo teológico. Nesta feita você deve estar se perguntando, mas o que é que o irmão Jefferson está fazendo com este cap militar? O que é que ele está fazendo com isso aí? Bem, conforme havíamos prometido, esta semana vamos estar falando sobre o cristão ser policial ou ser militar. Foi nos mandado algumas perguntas, alguns questionamentos. Você talvez nunca tenha parado para se questionar sobre isso. Mas é uma temática que provoca muita dúvida, que causa nas pessoas inúmeras indagações. Mas antes de entrar nessas questões, deixa eu te fazer um convite. Faz o seguinte, você que está nos vendo pelo Facebook, vai nos comentários aqui embaixo e você vai ver o nosso link no YouTube. Se inscreve lá, visita nosso canal no YouTube e nos dá aquela moral, aquele like lá. E você que está no YouTube, é só clicar aqui nessa tarjetinha vermelha aqui embaixo no YouTube e se inscreve no nosso canal. Você sabe que você vai estar nos ajudando e nos dando aquela moral para toda semana estar fazendo o melhor para você. Bem, a nossa questão é possível um cristão exercer a função policial ou ser militar? Bem, na prática todo mundo sabe que né? Quantas dezenas, milhares de militares estão aí, né, sendo cristão e sendo militar ao mesmo tempo. Mas como se manter, como ter uma identidade militar? O que a Bíblia diz sobre isso? Como agir sendo cristão e ao mesmo tempo sendo policial? E no caso da possibilidade de tirar uma vida de um infrator, como conciliar? Essas questões nós vamos tratar aqui rapidamente com você, né? E em primeiro lugar, eu queria trazer um conceito bíblico. O que a Bíblia diz sobre ser cristão e ser militar? Alguém já vai logo batendo assim aqueles pacifistas, vamos dizer esse conceito, e pega logo o Sermão do Monte de Jesus e diz, olha, Jesus disse que o cristão ele tem que ser todo tempo pacifista, não apenas pacífico, pacifista, ou seja, ser subserviente, não agir com força, porque Jesus disse, se der uma face, você tem que dar outra. Então, nesse contexto, será que o contexto geral da Bíblia diz isso? Mas antes de falar sobre o contexto geral, deixa eu abrir um parênteses no Sermão do Monte. Eu pergunto para você, se teu olho te leva a pecar, tu já arrancou ele totalmente? Se tua mão te leva a pecar, tu já cortou ela totalmente? É o mesmo sentido que Jesus vai falar sobre alguns pontos no monte. Então, muitas vezes, Jesus usou, claro, uma mensagem real, séria, necessária, mas usando uma hipérbole, né, para nos dar o sentido da necessidade de buscar harmonia, de buscar paz. Vamos voltar então para o contexto. O que a Bíblia diz sobre ser militar? Quando nós observamos o Antigo Testamento, é de fato um livro que ressalta as conquistas militares. Nós não vemos em nenhum momento no Antigo Testamento Deus rejeitando o seu povo por ser guerreiro. Deixa eu te dar um exemplo. Antes de existir a nação de Israel, Abrão, porque seu nome ainda não tinha sido mudado, ele empreendeu uma aventura militar em Gênesis 14. E tinha um fim. Qual era o fim? Era libertar o seu sobrinho Ló das mãos de homens sanguinários. E ali ele pegou 318 guerreiros, soldados, e foi combater aqueles 5 reis. E o que acontece? Está em Gênesis 14, do 12 ao 20. E após esta guerra, Abrão, abençoado por Deus, conseguiu reconquistar tudo. E ele encontra com Melquisedeque, que Hebreus diz que é uma figura de Cristo. E Melquisedeque, sacerdote ali, ele abençoa Abraão e diz que Deus o abençoou e ele venceu os seus inimigos. Ou seja, Deus estendeu a mão para que ele estivesse naquele conflito. É a primeira situação explícita que nós vemos Deus abençoando aqueles que estavam em combate, buscando a paz, buscando a tranquilidade social. O segundo ponto que eu destaco, aí nós vamos ver, depois que o povo se reúne, que se torna nação, vemos Moisés, usado por Deus, estabelecendo leis. Em Êxodo 20, ele vai estabelecer leis que tratam sobre a legítima defesa, né, sobre como agir se for pego em furto, né, e vai ter toda uma gama de orientação. Mas eu queria destacar o que está em Deuteronômio 20, do 10 ao 14. Ali Deus estabelece, olha que coisa interessante, talvez você nunca viu, Deuteronômio 20, do 10 ao 14, normas de guerra. Normas de guerra. Deus diz que quando Israel for sitiar uma cidade, deve primeiramente negociar com aquela cidade,
deve manter os inocentes, como mulheres, como crianças, como animais, sem ser afligido. E Deus também dá uma ordem para o meio ambiente. Deus diz ali que deve preservar as árvores, o ambiente, porque ele poderá se alimentar disso. Então Deus ele estabelece normas militares para que haja uma atuação. Esses dois exemplos que eu estou dando, no meio de tantos exemplos, nós vamos ver isso claramente no livro de Josué, no livro de Juízes, serve para quê? Para que você compreenda que o Deus Eu Sou, o Yahvé revelado no Antigo Testamento, ele em momento algum se questionou-se a necessidade da pessoa ser servo de Deus e combater ou ser militar. E aí nós fechamos aqui com exemplos do Antigo Testamento, por exemplo, vou dar só 2 exemplos, mas temos muitos, de guerreiros que foram abençoados por Deus. Josué, comandante militar. Observa o que Deus diz sobre ele em Josué 1, no versículo 9, né? Do 1 ao 9, Deus abençoa ele, diz que onde ele botar a planta do pé será abençoado, será isso, será próspero, Deus estará com ele, mas ele só precisa guardar a lei do Senhor. E ali Josué foi um grande comandante militar que levou o povo a inúmeras vitórias. Percebam que ali nós encontramos militar sendo abençoado. E por fim, o grande exemplo que eu vejo também, Davi, que a Bíblia coloca como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi ele foi conhecido como um rei conquistador. A ponto de quando ele voltava das batalhas, as pessoas o exaltar dizendo que Davi matou seus milhares de milhares, enquanto Saul apenas alguns, né? Então Davi foi um grande guerreiro e Deus disse que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas você pergunta, mas irmão, então isso é Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o Antigo Testamento, não vale para nossos dias. Em primeiro lugar, essa premissa ela é falsa, porque a Bíblia nos diz que toda a Escritura divinamente inspirada ela é apta para nos ensinar. Então o Antigo Testamento ele tem o seu valor pedagógico, sim. Mas vamos para o Novo Testamento. O que é que nós encontramos no Novo Testamento? Vou começar por João Batista. Lucas 3,14, nós encontramos João Batista. E olha que João Batista tinha uma língua terrível. Né? Ele enfrentava reis, ele batia de frente, ele dizia o que tinha de dizer, chamava o pecado pelo nome. E ali João é interrogado pelos soldados em Lucas 3,14. E os soldados dizem, João, e quanto a nós? Depois de um discurso duro que João diz. E aí ele diz uma palavra muito interessante. Ele diz o seguinte: e disse-lhe, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Essa foi a orientação de João. Ou seja, em outras palavras, João estava dizendo para aqueles militares, para aqueles soldados romanos, vocês precisam apenas agir de forma íntegra onde vocês estão. João não disse, olha, você não pode ser militar, você ser militar não está de acordo com a vontade de Deus. Ele não disse isso. Jesus, o nosso mestre, o nosso exemplo maior, em Mateus 8, do 5 a 10, ele se encontra com um centurião romano. E o que é um centurião? É um comandante, um capitão, vamos dizer assim, comandante de uma companhia de 100 homens. E aquele centurião romano, ele chega a Jesus e pede que ele vá curar seu servo. E o que é que Jesus diz para ele? Jesus diz para ele, olha, deixa de ser soldado e aí eu vou lá curar seu servo. Foi isso que Jesus disse? Claro que não. Jesus foi ao servo dele, se dirigiu, mas no caminho o centurião teve uma palavra linda e diz, olha Senhor, eu não sou digno que tu entres, mas diz uma palavra e meu servo será curado, porque eu sou homem que tem pessoas sob minha ordem. E assim, ele vai dizendo, e Jesus olha para ele, no versículo 10, Jesus diz, grande é a tua fé, e eu nunca vi tamanha em Israel. Ou seja, aquele centurião foi elogiado, foi exaltado pela sua fé. Bem, Jesus é um exemplo maior, mas ainda temos Pedro. Em Atos dos Apóstolos, Pedro vai também na casa de um centurião chamado Cornélio, que era centurião da corte romana. E ali Pedro prega para aquele homem temente a Deus. Aquele homem, junto com sua família, aceita a Jesus e Pedro diz o quê? Deixa de ser soldado. Não. Pedro não diz nada. Pedro apenas orienta ele a ser fiel a Deus em todos os seus caminhos. E em Atos 10, 48, o texto diz que ele foi batizado com toda a sua casa. Não diz em nenhum momento que ele foi orientado a deixar de ser militar. Paulo também. Paulo é o exemplo que nós temos aí de didática na hora de apresentar alguma coisa. Mas em Filipenses 1:3, Paulo preso em Roma, a sua primeira prisão, Paulo era guardado por guardas de elite, policiais, vamos dizer assim, soldados de elite
do Império Romano, que era a guarda pretoriana. E em Filipenses 1:13, Paulo ali, ele deixa uma expressão muito interessante. Ele diz que ele fez com que o evangelho fosse conhecido a toda a guarda pretoriana. O que é que nós entendemos com isso? Nós entendemos que Paulo pregou para cada soldado da guarda pretoriana, que eram cerca de 6.000 soldados. Esses soldados tiravam turnos de 6 horas, então por dia, pelo menos, Paulo evangelizava 4 soldados. E isso foi durante 2 anos que Paulo esteve preso. E a guarda pretoriana tinha cerca de 6.000 soldados, então ele pregou para 6.000 soldados. E em nenhum momento nós vemos Paulo fazendo menção para deixar de ser soldado, deixar de ser militar. Não há isso. Então, esses exemplos, além, claro, do texto célebre também paulino, inspirado pelo Espírito Santo, de Romanos 13, do 1 a 7, onde Paulo diz que toda autoridade ela provém de Deus e que as autoridades elas servem para estabelecer a justiça entre os homens. Tudo isso, sabe o que nos faz entender? Que não existe restrição na palavra, não existe, vamos dizer assim, nada que gere conflito entre ser militar e ser cristão. Nada, simplesmente não há. Você pode ser policial militar, você pode ser militar das Forças Armadas e você pode ser cristão. Mas aí gera-se outras questões. Como eu, como policial, devo agir? Por que eu estou fazendo esse questionamento? Porque muita gente, irmãos, muita gente acha que ser policial é espancar as pessoas. Que ser policial é partir para a violência, é estar fazendo isso, fazendo aquilo outro. E não entende que ser policial, na verdade, é garantir o direito de liberdade das pessoas. Exemplo disso é o que nós estamos vendo agora, ou você daqui a algum tempo vai ver esse vídeo e vai lembrar do que está acontecendo no Espírito Santo, quando as forças policiais deixaram de ir para a rua e o caos se estabeleceu. A polícia existe não é para espancar, a polícia existe não é para matar, a polícia existe para estabelecer a ordem social. Nenhum policial sai de casa dizendo, olha, hoje eu vou matar tal, eu vou espancar tal, de forma alguma. Então a polícia, ela existe para estabelecer a ordem, para fazer com que o seu direito e o meu direito, ele se estabeleça. E nada melhor do que isso, do que um cristão esteja lá fazendo aquele trabalho. Isso se chama estabelecer a cosmovisão cristã em todas as partes. Infelizmente, muitos cristãos preferem se esconder num cantinho e deixar que as pessoas que não têm os princípios cristãos dominem todas as áreas. Mas eu e você, como cristão, nós devemos estender a nossa cosmovisão, ou seja, o nosso modo de pensar na polícia, na saúde, na educação, em todos os locais. Eu digo não fazer apenas proselitismo, pregar a palavra, não. Eu digo estabelecer a conduta cristã. E aí vem a questão. Como um policial ele deve se comportar sendo cristão? Ele deve se comportar como ele é lá na igreja. Ele deve se comportar como ele é em casa. Ele deve se comportar como ele é em qualquer lugar. Com conduta íntegra, cumprindo os padrões da lei. Lembra do que João Batista disse? Ele diz, a ninguém defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. Em outras palavras, ele está dizendo, aí ele ainda coloca, a ninguém trateis mal. Ele está dizendo, olha, você como policial, você deve ser íntegro com as pessoas, você deve agir dentro da legalidade e você deve fazer aquilo que a sua função exige. E aí, quando fala em contentar com o soldo, né, ele não está dizendo para você estar satisfeito com ganhando pouco, não. Mas ele está dizendo para que você não vá extorquir, não vá agir com negligência, né? Você pergunta, então o policial pode usar a força? Sim, pode usar a força desde que seja o que a lei diz. E a lei diz usar a força necessária para conter uma ação delituosa. Então o policial, quando ele está no exercício da sua função, é claro que ele não vai estar toda hora com a Bíblia na mão. Ele vai, às vezes, ter que ser enérgico, ter que agir, mas tudo dentro dos princípios que estabeleçam a paz social. Não é o objetivo, não é espancar, não é fazer o mal, não é isso, não é aquilo. É estabelecer a paz social. Então, você como policial, eu como policial, nós como militares, devemos agir com justiça. Lembrando que somos cristãos no trabalho, que somos cristãos em casa, que somos cristãos onde nós estivermos. Então, nós devemos sim a ninguém tratar mal, nem defraudar e contentar com o nosso soldo no sentido de não buscar ganhar dinheiro ilicitamente. Então, o último ponto, e se encontrar com alguém e tiver que atirar nele? Esta é uma questão muito séria. Afinal, o sexto mandamento diz, não matarás, não é isso? E agora, como é que vai fazer?
eu vou responder com outra pergunta. E se um médico que saiu para salvar uma vida, na hora de uma cirurgia, tiver uma complicação e aquela pessoa morrer na cama? E se um caminhoneiro, um motorista de ônibus, saiu para trabalhar tranquilamente e de repente tiver no meio do caminho, ele comete ele bate em algum carro e mata uma pessoa? Bem, queridos, da mesma forma que você vai considerar um acidente, o policial ele não sai para matar, ele sai para defender. Defender a você, defender outras pessoas. E quando ele está no estrito cumprimento do dever legal, ele vai utilizar dessa situação para defender uma vida. Ele não está com o objetivo de matar. O sexto mandamento, em hebraico, ele é lo ratzah. Isso significa não assassinarás. O objetivo ali não é não matar, não tirar uma vida. Por quê? Porque mais na frente Deus diz o seguinte, olha, que existem situações em que vidas serão tiradas e que isso não será pecado. Então, objetivamente, o sexto mandamento diz, você não vai assassinar alguém intencionalmente, com um objetivo. A partir do momento que o policial tem o objetivo de ferir alguém, de matar alguém, então sim, ele está em pecado. Mas quando ele está no intuito de defender alguém, de proteger alguém, ele não está assassinando alguém, ele está defendendo. E a consequência daquilo vai ser, infelizmente, muitas vezes a vida do indivíduo. Mas não tenha dúvida que um policial sério, que sai de casa, comprometido em voltar para o seu lar, ele não sai com o objetivo de matar ninguém, mas ele sai com o objetivo de salvar a sua vida, de defender a sociedade e estabelecer a paz social. Meus amados, por hoje é só, a gente já até se prolongou bastante, mas qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, a gente vai se comunicando. Semana que vem temos mais bate-papo teológico. Foi um prazer estar com você. E deixa o seu like mais uma vez lá e que Deus te abençoe. E lembrando que a polícia está aí para te ajudar e para te defender. Deus te abençoe e até a próxima.